sente que tu fica te julgando porque tu ainda não conquistou o que tu gostaria? Sabe aqueles pensamentos do tipo, mas nessa idade eu já deveria estar casada. Ou nessa idade a minha carreira, o meu profissional já deveria estar voando. E aí tu fica naqueles pensamentos, fica te torturando e tu sente que esse auto-julgamento só te deixa mais triste. Se tu tem essa sensação, tu quer sair desse lugar de estagnação e ir para um lugar de crescimento, de evolução, tu precisa ouvir o que eu tenho para te falar nesse vídeo. Se tu ainda não é inscrita nesse canal, aproveita, fica aqui. Se tu chegou até aqui, não foi por acaso. Essa comunidade de deusas é pra ti, de mulheres que querem se tornar confiantes, melhorar seus relacionamentos e se tornar mais satisfeitos com as suas vidas. Então fica aqui, curte esse vídeo para que mais mulheres possam estar acessando esse conteúdo e vamos falar então como é que a gente pode mudar essa situação. Por que eu quero que tu saia desse lugar de auto-julgamento? Porque esse lugar, ele é destruidor, ele paralisa. Tu fica naquele pensamento obsessivo naquilo, tu não consegue sair desse lugar. Quero que tu entenda que isso é totalmente normal. É normal que a gente tenha sonhos, é normal que a gente tenha expectativa. É inclusive saudável que a gente tenha desejos, que a gente queira, que a gente tenha essa ambição de conquistar coisas, de conquistar um relacionamento, de conquistar uma carreira. Tudo isso é muito bom. O problema é quando a gente encaixa isso dentro de um padrão. É quando a gente acha que a vida vai seguir um roteiro que foi escrito por nós, não pelo nosso coração, não pelo que a nossa alma fala, mas pelo que a sociedade dita. E esse é o grande problema. O problema é que nunca vai ser como o padrão que a gente imaginou. E uma coisa que eu quero que tu entenda que é muito importante é que não é porque não aconteceu da forma que tu esperava que não vai acontecer de forma alguma. E o grande problema de ficar nesse lugar de auto-julgamento é que tu cria uma guerra silenciosa dentro de ti. Essa guerra, ela faz com que tu te penalize, tu te maltrate, tu de forma inconsciente, tu tá sendo o teu próprio obstáculo, tu não quer progredir porque tu tá com raiva de ti, tá com raiva porque tu não conseguiu, por que todo mundo consegue e tu não consegue? E aí tu entra num lugar de rancor, de raiva e tu vai alimentando isso silenciosamente dentro de ti e isso é muito perigoso, eu quero que tu tome consciência agora disso. A gente fica tão obcecada por aquele pensamento, mas eu deveria na cidade, sabe aquelas pessoas que tu fala e parece que ela tá cega por uma situação, ela não consegue mais ver nada? E esse é o problema. A gente fica obcecado por um pensamento e não tem mais espaço para crescer. A gente não deixa espaço para enxergar as oportunidades, para ver o que está acontecendo, para entender. A gente fica só obcecado naquilo, apegada naquela dor, apegada naquela expectativa frustrada. E o que acontece? A gente sofre. E aí sofre mais porque a gente se machuca mais. E aí fica num ciclo que não tem fim. E eu quero colocar fim a esse ciclo. Eu quero te dar consciência. A chave sempre vai ser que eu te dê a consciência. Para que tu consiga entender, que tu consiga ver. A gente precisa tomar consciência daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está se colocando como problema, porque se tu não te torna consciente das coisas, tu nunca vai ser livre. Tu sempre vai depender de algum remédio, de algum profissional que vai te ajudar, tu sempre vai depender de coisas. Mas quando tu tomar consciência dos teus problemas, dos teus gatilhos, do que te faz mal, tu te torna poderosa no teu processo de cura. Tu te torna essencial no teu processo. Então eu quero acabar com esse ciclo. Muitas vezes a vida está acontecendo ao teu redor e tu apegada a esse lugar não consegue enxergar. Então como é que a gente faz de fato para enxergar? Antes de eu te falar como é que a gente faz para enxergar e modificar isso, eu queria te dar o exemplo de uma pessoa que eu atendi. Ele tinha um relacionamento com uma pessoa, mas esse casamento não deu certo, não era o que ele esperava, quebrou as expectativas dele. E ele ficou tão apegado a essas expectativas que foram frustradas, a esse processo que foi tão doloroso, que ele não consegue enxergar mais nada. Então ele só consegue ter raiva dessa pessoa, ele só consegue estar nessa relação e só falar dessa relação e só disso. Ele não consegue enxergar que existem milhões de outras possibilidades, milhões de outras pessoas por aí que a gente pode estar se abrindo, que existem milhões de possibilidades que a gente possa estar se libertando, mas ele está apegado àquele lugar. Se punindo, se julgando pela idade dele, porque ele acha que deveria já estar num relacionamento feliz e não tá. E aí, apegado àquele lugar, que também vem muito de um lugar de querer mostrar para a sociedade que a gente tem, né? Tá muito também apegado a essa coisa de, olha, eu tenho valor, olha o que eu consegui, olha, eu tenho tantos anos, olha o que eu consegui. Porque quando a gente sai desse lugar, essa ilusão do amor, da aceitação, a gente começa a entender que, cara, é a tua jornada. E a tua jornada é única, a tua jornada vai ser diferente da tua vizinha, vai ser diferente da tua prima, vai ser diferente da tua mãe, vai ser diferente do teu pai. E graças a Deus tem que ser assim. Porque se não fosse assim, por que tu estaria aqui hoje? Por que tu estaria aqui hoje na Terra? Por que tu nasceu?
se é pra tu repetir? Não faz sentido, entende? Se é pra gente repetir uma coisa, não tem por que ela existir. Sabe aqueles filmes que a gente vê, que tu fica, esse roteiro aí é batido. Todo mundo já sabe, o bonzinho fica com o malzinho, lá, no fim todo mundo feliz. É chato de ver, porque não é novo, não causa curiosidade e a tua vida, a tua jornada é única. Tu precisa entender isso de uma vez por todas. Que se porque não aconteceu uma coisa contigo na tua idade ou porque tu criou uma expectativa de que ia acontecer, que bom é a tua jornada. E ela vai ser bonita justamente porque ela é diferente. Quando a gente fica apegado a um pensamento, principalmente um pensamento negativo, a gente cola esse pensamento a um outro pensamento. E esse outro pensamento puxa um outro pensamento. E aí tu vai criando uma espiral para baixo que depois tu não consegue sair. E aí a gente vai caindo num buraco cada vez mais fundo que a gente começa a se perguntar como é que eu vim parar aqui. E foi exatamente desse jeito. Foi quando tu te permitiu ir cada vez mais fundo nesse lugar. Quando tu não quebrou esse padrão dentro da tua mente, do teu inconsciente, e tu deixou com que essa fita do eu não consegui ainda, meu Deus, eu nunca vou conseguir, e por que eu não consegui, se maltratando, se julgando, tu deixou essa fita rolar por muito tempo. E isso foi minando o teu sistema interno, isso foi minando a tua essência. Imagina tuas células, nossas células são feitas de maioria de água, né? Imagina tuas células inundadas daquela coisa, eu não consigo, eu não posso, vai estar ruim, não. Ela vai sendo apodrecida, ela vai ficando podre. A água vai ficando suja, a tua energia vai ficando densa, porque tu não consegue te apegar. E tudo bem, isso é normal, a gente passa por isso. Só que eu quero que tu comece a tomar consciência desse processo para parar com ele, para entender que existem outros caminhos, outras possibilidades. Então, como é que a gente faz para parar de ver esse pensamento e começar a avançar na nossa vida? Primeira coisa que eu quero que tu faça é que tu entenda e olhe para tua jornada. Eu quero que tu olhe aonde tu tá hoje e da onde tu saiu. Tu era um bebê. E onde que tu tá hoje? O que tu já conquistou? Quando a gente faz isso, quando a gente olha lá pro passado e vê tudo que a gente já conquistou, a gente pensa, meu Deus, eu não tava olhando para um monte de coisas que eu já conquistei, que eu já queria e que hoje para mim é normal. Sabe aquela coisa de que a gente valoriza muito mais aquilo que a gente não tem? E quando a gente tem, a gente passa a não valorizar mais? Esse é o problema. Que a gente não olha tudo que a gente já caminhou. A gente não consegue olhar para trás e dizer, meu Deus, eu já dei vários passos aqui, né? Com certeza eu quero subir mais, tem uma montanha lá que eu quero subir. Mas olha só o caminho todo que eu já trilhei até aqui. Se eu não tivesse trilhado esse caminho, eu não teria como subir essa montanha, eu não estaria mais perto. Então a gente passa a olhar para aquilo que a gente já conquistou, para aquilo que já está bom. Não para aquilo que ainda não veio. Porque se tu fica sempre focado no que ainda não veio, tu não vai ter motivação nenhuma para continuar. E a sensação que dá, o pior é isso, é que a sensação é de que tu não caminhou nada. Parece que quando tu fica focado tanto no que tu não conquistou, parece que tu tá parado no mesmo lugar. E isso não é verdade. A gente sempre tá avançando, mesmo quando a gente erra. Erro é informação. Erro é aprendizado. Então quando tu tá errando, quando tu tá caindo, quando tu tá entrando num relacionamento tóxico, tu tá também aprendendo. Porque a gente veio aqui para aprender. Ninguém veio com manual. A vida vai ser assim. Não existe. Nós fazemos parte de uma coisa muito maior aqui. Então a gente precisa aprender caindo, levantando, vendo, aqui tem um buraco, eu não vou cair nesse mesmo buraco. Aí daqui a pouco tem um buraco ainda maior, eu vou desviar. E aí a gente vai fazendo esse manejo. Mas se eu tô sempre me criticando, sempre olhando para o que tá errado, que também a gente foi ensinado a olhar para aquilo que estava errado, né? Lembra, por exemplo, na escola, tu não via as matérias que tu era boa, ninguém te elogiava, meu Deus, ela é muito boa nisso. Não, diziam, ela é ruim em matemática. Ela é ruim em matemática. Ela é ruim em matemática, ela precisa de reforço em matemática. Então a gente tem esse padrão inconsciente de olhar para aquilo que não tá bom. Então talvez tu esteja numa área da tua vida que tá péssima. Mas e as outras áreas? O que tem de bom nas outras áreas? Porque tem muitas coisas que tu tem que as pessoas estão olhando e invejando. Estão olhando e gostariam de ter. Nossa, como eu queria ter o sorriso da fulana. Nossa, como eu queria ter a relação que ela tem com a mãe dela. Nossa, como eu... Tem coisas que as pessoas estão invejando em ti porque elas gostariam de ter. O que quer dizer que existe muita coisa na tua jornada que tu não está considerando. E tu está olhando e focando só no que tu ainda não conseguiu. Então, nesse primeiro momento, olha para tua jornada, olha para tudo que tu já conquistou. Agora, tu pode colher os aprendizados. Do que tu já passou, os tombos que tu tomou, os problemas que aconteceram contigo, o que tu tomou de aprendizado disso? O que tu pode olhar e dizer assim, nossa, eu errei. Eu errei, eu aprendi, mas tá, qual é o aprendizado que eu tiro daqui?
qual é a lição de moral dessa história aqui? E aí tu vai pontuando, olha, eu vi que esse lugar pra mim, ele não me faz bem. Eu vi que quando eu entro nesse lugar, quando eu saio com tal pessoa, ou quando eu começo a ter esse tipo de comportamento, as coisas não andam bem. Então é um aprendizado. Perfeito, tá ótimo. Começa a colher os aprendizados. Começa a entender que a tua jornada é sobre passos. É sobre um passo de cada vez, um dia de cada vez. Não é sobre conquistar tudo de uma vez só. Porque se a gente conquistasse tudo de uma vez só, qual seria a graça? Já ouvi várias pessoas dizendo que conquistaram muitas coisas, dizendo assim, meu Deus, que bom que eu ainda tenho que conquistar, que bom que eu ainda tenho sonhos que eu não consegui realizar. Porque a vida é movida por isso, a gente é movida por, eu quero aquilo, eu quero buscar aquilo, porque quando a gente não tem mais isso, a gente morreu, não tem mais interesse. Então depois que tu focar nos aprendizados, eu quero que tu olhe também para os teus erros. Eu quero que tu veja onde que tu errou, de que forma, especificamente. Claro que tu não precisa fazer isso de uma forma detalhada, mas comece a analisar quais foram os momentos que te levaram, principalmente relacionado a isso que tu quer conquistar. Que isso que tu quer conquistar, seja uma carreira, seja uma situação financeira melhor, seja um relacionamento melhor, o que dessa área foram os teus erros? Como que foram esses erros? Aí tu identifica e toma consciência de que esse lugar aqui eu já conheço e eu não quero continuar nele. Eu escolho ativamente, a minha consciência escolhe fazer a mudança, fazer e trilhar outros caminhos. Lembra quando eu te dei exemplo desse meu paciente, que ele ficava tão focado, e na verdade eu nem gosto de usar essa palavra paciente, porque eu acho que nós não podemos ser passivos a nada, né? Essa pessoa que eu atendi, porque quando tu fica tão apegado a uma coisa, tu para de ver todas as outras possibilidades, para de olhar para tudo que tu poderia estar vivendo, todas as portas que poderiam estar abertas para ti, porque tu está focado numa porta só. Não existe uma porta só, existem trilhões de portas. Se tu terminou um relacionamento, existe, ok, ótimo, maravilhoso, tem 8 bilhões de pessoas por aí. Não precisa ser todo mundo perfeito pra ti. Só uma pessoa desse mundo de gente. Entende? Quando a gente fecha o nosso olho, quando a gente se obceca por uma coisa, fica tão... A gente para de olhar e diz assim, meu Deus, tem esse caminho, que talvez me leve pro mesmo lugar. Né? Não é à toa que se tu colocar no Google Maps aí algum direcionamento que tu quer, ele vai te dar várias rotas. Ó, tem essa aqui é mais rápida, essa aqui. Mas todos vão te levar para o mesmo lugar. De alguma forma ou de outra. Agora a questão é, qual caminho é menos sofrimento? Qual caminho é mais leve? E aí tu vai ter que escolher. Depois que tu fez essa análise, escolhe dar um passo diferente do que tu já fez até agora. Então, se tu já tentou de diversas formas, tenta de uma forma diferente. Tenta por uma rota que tu não trilhou. Porque isso pode te dar uma outra perspectiva. Isso pode te conectar com outras pessoas. Isso pode fazer com que tu talvez encontre aquilo que tu gostaria de encontrar. Mas tenta fazer uma coisa diferente. Tenta olhar por uma outra porta, ver outros processos que tu pode estar passando e não ficar batendo a tua cabeça na mesma porta. Desse jeito, tu para de focar no que tá ruim, olha no que tá bom e isso vai te dar motivação. Não, peraí, eu já conquistei algumas coisas. Vamos lá que a gente consegue. E aí tu olha, aquilo te dá fôlego, né? Tu olha o quanto trailer, tá, vamos continuar que não é hora de desistir. Não é hora da gente desanimar agora, não é. Vamos seguir baile, vamos dar um passo de cada vez, quando vê a gente já tá lá em cima. A batalha mais importante que a gente tem que enfrentar na vida é a nossa contra a gente mesmo. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, para de gastar o teu tempo culpando os outros. Porque quando tu faz isso, tu tá pegando a tua energia, tu tá pegando o teu tempo e tá colocando no lixo. Porque não é que tu seja culpada e nem o outro seja culpado, não é sobre isso. É sobre eu entender que existe uma luta interna que é muito, mas muito mais poderosa do que qualquer pessoa externa a ti. Porque somos nós que nos motivamos ou a gente que se coloca no buraco. A gente tem esse poder. Então começa a tomar consciência daquilo que tu quer, começa a tomar consciência dos caminhos que tu já trilhou e olhar para tua jornada com carinho, te acolher, entender que tu deu o teu melhor, era o que tu tinha para dar, tu usou as ferramentas que tu tinha no momento e agora que tu tá olhando para as outras possibilidades, que tu possa usar tudo que tu aprendeu, todas as ferramentas que tu já tem e seguir, continuando. Muitas vezes a gente tá a um passo de conquistar uma coisa que a gente quer. Às vezes a gente fica focado naquele padrão, né, que eu te falei, naquela expectativa, e a gente nem tá vendo que por um outro caminho a gente já tá se aproximando daquilo.
Eu me lembro uma vez que eu queria uma quantidade de dinheiro no mês e eu fiquei focada naquele objetivo, eu trabalhei por aquele objetivo e eu não cheguei naquele objetivo. E eu me lembro de ficar muito frustrada, de ficar dias assim chateada e não conseguir pensar em coisas diferentes, não conseguir dar próximos passos. Sabe quando tu fica desanimada, tipo, as coisas não acontecem mesmo. E aí quando eu fui olhar em outra conta que eu tinha exatamente o valor. Só que em outra moeda, de outra forma, mas eu tinha exatamente o valor que eu tinha me proposto a fazer, só que aconteceu de uma forma totalmente diferente. Eu não estava no controle da situação. E aí eu entendi. Meu Deus, a gente não pode ficar focado 100% na rota. A gente tem que focar naquilo que a gente quer e deixar com que a dança da vida vai nos levando até esse lugar. E como eu te falei, desejar, ter desejos, ter ambições é ótimo, é maravilhoso. Quer dizer que tu tá viva, quer dizer que tu tá colorindo a tua vida com coisas que tu quer buscar, que tu quer. A gente precisa ter. Se eu tenho um objetivo, eu tenho por que acordar, eu tenho o que fazer. É muito triste ver pessoas que, sem objetivo, sem nada na vida que elas querem alcançar, elas ficam passando o tempo fazendo fofoca, denegrindo o outro. Isso é patético. É pegar a tua vida e jogar na lata do lixo. É fazer tudo que uma geração inteira criou pra tu estar aqui hoje. Às vezes a gente não dá valor pra nossa vida, né? Mas pra tu estar aqui hoje, tu não sabe o movimento que o universo teve que fazer. Não sabe o que a tua geração teve que gerar, teve que criar. Os teus pais tiveram que se conhecer pra tu estar aqui hoje. Então entende que é uma cadeia, uma sequência de coisas que é muito importante que tu esteja aqui. Então se tu tá aqui, aproveita pra ser quem tu é. Aproveita pra fazer a tua jornada do teu jeito único, maravilhoso, essência. E deixa com que seja lindo da forma que tem que ser. Então antes de finalizar, eu vou te deixar com um exercício, porque eu não quero que tu veja aqui meus vídeos e fique só motivada. Eu quero que tu na prática faça alguma coisa que te faça avançar na tua vida, que faça com que tu te sinta melhor, que faça com que tu tire um aprendizado daqui. Porque às vezes a gente vê vários vídeos no YouTube, mas no fim a gente não absorve nada. Então eu quero que tu, quando finalizar esse vídeo, eu quero que tu escreva o que tu conquistou de um ano pra cá. De um ano pra cá, o que mudou? Escreve coisas assim, pequenas. Não precisa ser coisas grandiosas. Se for coisa grandiosa, melhor ainda. Mas assim, conquistei tal coisa, consegui tal... Coisas pequenas. Ou o que aconteceu, o que tu conquistou. Porque isso vai te dar muita clareza, isso vai te dar aquela coisa de... aquele gostinho de, nossa, que orgulho de mim, sabe? Que coisa boa é estar do meu lado, é entender que realmente está sendo difícil, mas eu tô conseguindo, tô indo mesmo assim, tô indo mesmo com medo. E aí tu vai tendo aquela coisa do tipo, peraí, eu já consegui algumas coisas, eu não nasci ontem, né? Eu vou conseguir muito mais. E aí tu vai com todo o gás pra ir atrás daquilo que tu quer. Tá bom, minha Deus, eu espero que esse vídeo tenha te dado, assim, um gás pra tu continuar, pra tu ir em busca do que tu quer e deseja realizar, porque tu merece viver o mundo. É por isso que eu te chamo de deusa. Até esses dias eu recebi um comentário, não entendi essa coisa de deusa. Eu te chamo de deusa porque tu é. Simplesmente, é isso, eu não tenho nem o que te explicar. Nós mulheres, a gente cresceu muito ouvindo coisas negativas sobre o feminino. E eu quero trazer exatamente o oposto nesse canal. Por isso que eu venho pra natureza, porque tá conectado com o feminino, e por isso que eu te chamo de deusa. Porque a gente sempre ouve Deus, Deus, Deus e deusa. E é deusa. E é deusa que a gente é, que nós somos. E essa essência maravilhosa que existe dentro de nós. Porque a gente fica idolatrando muito, o fora, o fulano, o ciclano. E tu? E tu, a tua essência, por que tu não tá idolatrando e colocando num pedestal? Não num pedestal de ego, né? Não uma coisa de eu sou. Isso não existe. Estamos todos no mesmo patamar. Mas assim, de exaltar a tua beleza, sabe? De também te colocar naquele lugar de, ei, peraí, eu tenho valor. Peraí, eu me amo, eu me respeito, eu mereço. Eu não mereço só porque eu me esforcei. Eu mereço porque eu mereço. Porque eu sou uma deusa. Entende? Então eu sempre vou te chamar de deusa. Nesse canal aqui, tu é uma deusa. E se tu não é inscrita, por favor, fica aqui. Eu amo ouvir o que você tem pra falar. Inclusive, se tu tem algum comentário, alguma coisa que tu quer que eu fale, um vídeo, eu vou adorar, me sentir inspirada pra fazer um vídeo baseado na tua pergunta. Inclusive, os últimos vídeos eu fiz baseado em comentários que eu recebi aqui. E eu tô muito feliz de saber que vocês estão aqui, que nós estamos criando essa comunidade juntas. E a cada dia mais a gente vai se libertando, não de uma sociedade, mas se libertando das nossas amarras, se libertando dos nossos medos, se libertando das nossas inseguranças, porque no final das contas é isso que a gente está preso. Esse é o maior inimigo, né? É esse inimigo interno que está minando, é esse lobo, é o lobo do bem e o lobo do mal, e eles estão batalhando, né? Então a gente tem que fazer com que
um pouquinho dos dois ali estejam nessa caminhada, mas que o lobo do bem que está te incentivando esteja sempre mais presente. Tá bom, minha deusa? Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo.